Conseguimos Boa aí, noite, André. conseguimos. Aí, Seja bem-vindo. professor Vivaldo Barbosa. Professor Vivaldo Barbosa. Olha, é o primeiro intelectual de esquerda, vou falar de cara, porque isso é muito importante, com diploma de doutorado em Harvard. Harvard é aquela universidade que a direita brasileira gosta de dizer. Ali está, Vivaldo Barbosa, um político progressista, advogado assim de primeira linha, sempre voltado para o povo. O diploma dele, gente, é de Harvard. O que mostra que reacionário progressista pode se ter em todo lugar. Vivaldo, parabéns. Eu queria começar falando disso, porque, sabe, assim, a Universidade Americana é um mito de muitos brasileiros. E você fez a universidade e você está lá. Você construiu assim, se construiu como um dos mais importantes políticos progressistas, está aí na luta, e vamos falar. É uma alegria minha receber, para todos nós aqui do 247, receber você, falar com você. Olha, vamos ouvir assim. Temos 1 hora de conversa, viu? Que bom, que bom. Muito bom, muito agradecido, Paulo Moreira Leite. Estou muito contente de estar aqui. Né? Enfim, o seu programa aí, os seus vídeos aí são uma coisas marcantes no jornalismo e no debate político brasileiro. De maneira que eu estou contente de estar com você. Um grande abraço aí, Andréia. Enfim, estou muito contente de estar com vocês aqui. É um momento importante da gente que estamos vivendo na vida brasileira, que temos que tentar debater em profundidade esse momento que estamos vivendo. Muito bem. Professor, primeiro, eu gostaria de falar, que não precisamos nem apresentar, mas, assim, Vivaldo Barbosa é aquele nome associado diretamente a um dos grandes políticos brasileiros, um político que marcou a nossa história, marcou a geração dele, marcou a minha. Ele caiu. Opa. Ele caiu, ele estava na internet, ele está com o celular, eu acho que deve ter caído o celular e caiu a conexão. Mas eu acho que ele já volta. Ele volta, que estava bem a conexão, ele volta. Aqui é só um problema técnico básico, rápido, tranquilo. Então, vou dar boa noite aqui para a Lela, Letícia. Muitíssimo obrigada, minha querida. Um beijo para você. A Lúcia Vovó lembrou que o fascismo parece suave, perto do sionismo, como se tem visto, né, na Palestina. Vamos lá. Pronto. Ok, um incidente aqui devido à minha incompetência de lidar com isso. Somos companheiros nisso, Vivaldo, somos companheiros nisso. Não, eu também sou, fiquem tranquilos. Eu brinco muito que eu falo assim, olha, minha vida era tão melhor com o mimeógrafo. Né? Mimeógrafo álcool. Muito bom. Mas então, professor, Vivaldo, eu queria primeiro, vou chamar de professor, porque você é professor e pessoas com a sua biografia sempre tem algo a nos ensinar. Nós que somos, é bom que perceba que nós podemos ser alunos. Né? O senhor foi marcado. Professor aposentado. Professor aposentado. O quê? Não dá mais aula, mas continua com essa, conserva a sabedoria, conserva o conhecimento. Temos que aproveitar sempre. Enquanto for possível, quando o senhor tiver disposição, tiver vontade, e isso é muito importante. O senhor está associado, nós sabemos, a um dos grandes personagens da política brasileira, Leonel Brizola. Quero cumprimentá-lo pela lealdade a esse homem, pela sua postura fiel ao Brizola, que foi assim, um político traído, maltratado, caluniado, assim, e ele uma marca, que é aquela marca que tão bem faz a nossa política, que é o nacionalismo. Outro ponto que eu sei que o senhor também é um grande... cultiva muito esse valor. A geração do meu pai cultivava demais. Eu aprendi com essa geração como isso é importante. Depois, né, muita gente, até a propaganda militar, criou uma coisa toda, enquanto que o nacionalismo, na verdade, ele é muito importante para qualquer país. Bem, Vivaldo, eu queria que você falasse assim, olha, eu queria primeiro saber assim, uma avaliação do Brasil de hoje para você. Como é que você vê a importância do legado de Leonel Brizola para os brasileiros? O que a gente pode falar? Como é que a gente pode começar essa conversa? Talvez seja o Brasil. E aí, Brizola, o que foi, o que é? E vamos falando aí. Eu tenho muita pergunta para fazer, está até difícil, assim, porque é muita coisa para perguntar. Vamos lá, professor, por favor. Olha, Paulo, o Brasil realmente vive aí um momento delicado.
na nossa história, né? É sempre, a gente pensa que os momentos que nós vivemos são sempre os mais delicados ou os mais importantes, mas não há dúvida que a história vai registrar que nós estamos vivendo um momento delicado na vida brasileira. O que há de extraordinário nesse momento foi a recuperação do povo brasileiro, Paulo. O povo brasileiro se recuperou daquele massacre imenso que ele recebeu, com a deposição da presidente Lula, Dilma, prisão do presidente Lula, eleição do Bolsonaro, a mídia comportando-se como comportou aí. O povo brasileiro foi ludibriado, enganado um certo tempo. Isso acontece sempre. Mas o povo brasileiro se recuperou. E não é a primeira vez. Nos lembremos que lá atrás massacraram o presidente Getúlio Vargas, que o levou ao suicídio, né? E o povo brasileiro se recuperou com aquela questão, aquela emoção do suicídio, e elegeu, no ano seguinte, Juscelino e João Goulart para presidente e vice-presidente da República. Foi a recuperação do povo brasileiro. E o povo brasileiro elegeu novamente João Goulart depois, em 1960. E o povo brasileiro iria eleger gente dessa linha política, tiveram que dar o golpe. Então, o povo brasileiro se recupera desses momentos aí. Depois veio o golpe aí do Caçador de Marajás, né? O golpe do Plano Cruzado, né? Enfim, e o golpe do Plano Real, enfim. O povo brasileiro se recuperou disso. Se recuperou, elegeu Lula 2 vezes, elegeu Dilma 2 vezes, e agora o povo brasileiro novamente se recuperou. Isso é uma coisa bonita da nossa história, uma coisa que nós temos que registrar e reverenciar, essa capacidade do povo brasileiro se recuperar. Agora, enfim, o Brasil está atravessando esse momento aí, o presidente Lula está desempenhando o seu papel de uma maneira muito importante, especialmente no mundo. O povo brasileiro não apenas elegeu o Lula para substituir e afastar aquele fantasma do Bolsonaro, mas elegeu Lula para colocar o Lula no mundo. E o Lula está no mundo. Isso é uma coisa realmente importante. Agora, evidentemente que o povo brasileiro, parece que até as últimas pesquisas estão indicando, o povo brasileiro quer avançar. O povo brasileiro não quer, enfim, já se recuperou e o povo está aguardando medidas mais definidas, mais concretas aí, porque o povo brasileiro quer avançar. É evidente que isso nos remete, aí você colocou, nos remete à lembrança de um personagem tão dignificante da vida brasileira que foi Leonel Brizola, né? E um personagem que marcou realmente a sua existência pela coragem cívica, patriótica, né, de tomar medidas realmente aí que, enfim, enfrentaram as situações existentes e desafiavam as coisas. Ele tinha coragem de, inclusive, se expor, né, como você disse aí, uma pessoa que foi muito caluniada, foi muito difamada, muito distorcida a sua imagem, mas ele mantinha a sua coragem nisso. Então, hoje no Brasil, relembrar Leonel Brizola é a gente relembrar aí aquelas figuras dos grandes estadistas no mundo que nunca arredaram o pé das suas convicções, né, que não falharam na sua determinação e que mantiveram um espírito de coragem cívica que deve ser exemplar para todos nós hoje. Esse momento delicado que estamos atravessando, Paulo, exige de nós, Andréia, exige de nós, né, que a gente mantenha a firmeza nas convicções e tenhamos coragem de enfrentar os desafios que são colocados aí. Divaldo, com a sua experiência e com a sua franqueza, nós estamos vivendo, assim, uma reação de extrema-direita na Argentina. Esta posse amanhã vai ser um circo de extrema-direita, né? Nem sei se você achava que o Lula deveria ir ou não, no início achava que ele deveria, depois achei que não, porque estamos vendo, é um circo. Eu não sei o que ser, mas eu queria até ouvir sua opinião.
Agora, evidentemente, a Argentina vai virar aquele instrumento do império para fustigar o governo Lula. Né? Ou seja, nós temos tudo isso aí. Como é que... E eu concordo. Tem horas que você não tem alternativa a não ser avançar. Porque, digamos assim, você fala de uma economia como a nossa, de um povo como o nosso, de uma situação que você não... Assim, parar é recuar, recuar é fugir. Né? Os sinais, os verbos mudaram de significado, na verdade. Né? Vamos dizer assim, né? Eles não são mais assim. Isso, pelo menos na minha cabeça aqui de jovem aprendiz. Agora, eu quero saber assim, o que teria avançar? O que seria assim? Olha, vamos... o que será? Porque eu sinto assim, a população eu sinto ela com vontade. Eu sinto... assim, enfim, como que você vê isso? Você que acompanhou esse grande líder brasileiro, Leonel Brizola, acompanhou esse homem que, em muitos momentos, olha, eu, que nunca fui brizolista, no sentido de brizolista, eu não deixava de ouvir. Ficava feliz quando ele falava. Sabe que quando ele falava, estava batendo na coisa certa. Eu não sei o que eu comento. O que a gente... O que tem aí? O que pode esperar? O que seria isso? Pensando no Lula hoje como, sem dúvida, o grande estadista brasileiro. O homem deste século, aquele cidadão que realmente, terceiro mandato presidencial, né? Sem apoio de poder econômico, foi apoiado por os que não queriam ficar de fora do barco, mas que nenhum ali decidiu nada, foram todos aderindo. Né? O que você falar? Enfim, o que ele precisa fazer? O que seria isso avançar? Aonde você acha para avançar? Diga. Paulo, eu estou achando que eu estou com um problema aqui na minha internet, eu vou sair e vou voltar, tá? Só... Beleza. Não vai fugir, então tá bom. Não vou fugir. Paulo, a questão da Argentina que você levantou aí, eu não sei, talvez ainda a gente não tenha compreendido o que aconteceu na Argentina. E nem conseguimos, por isso mesmo, prever os desdobramentos da presença desse camarada aí no cenário político da América Latina e da Argentina, num país tão importante como é a Argentina. A Argentina é um país muito importante, claro, na América Latina e muito importante no mundo. Aconteceu isso aí. Esse camarada foi eleito, a gente não sabe o que vai acontecer, não conhecemos direito as circunstâncias em que se deu essa eleição dele, mas, enfim, eu acho que é um problema, poderá ser um problema delicado para o governo Lula, para a liderança do Lula e para a América Latina de uma maneira geral. Poderá ser, ou não. Ainda vamos ver os desdobramentos aí. Agora, as questões realmente que no Brasil precisam avançar aí são as questões até de um senso comum. Você veja a questão do salário mínimo, Paulo. O salário mínimo no Brasil hoje equivale a 20%, a um quinto daquilo que ele foi decretado lá atrás, da sua primeira edição do salário mínimo de 1940, e é o que determina a Constituição hoje. A Constituição brasileira determina os requisitos que devem compor realmente o valor de um salário mínimo. Assim como o decreto lá de trás dizia, olha, o salário mínimo tem que atender às necessidades de uma família e, para isso, tem que comer, a família tem que comer tantos quilos de carne, tantos quilos de arroz, tantos quilos de feijão, tantos quilos de batata, etc, etc, etc. Calcularam isso aí tudo. O Diese, com base nisso, né, pega, né, esse cálculo e diz, olha, para a família consumir o que tem que consumir, isso é para um ser humano sobreviver, ele tem que ganhar hoje entre 6 a quase 7 mil reais. E o nosso salário mínimo, então, equivale aí a um quinto. Aí nós temos como a solução política encaminhada até agora, a de que o salário mínimo vai ser reajustado pelo valor da inflação, mais os ganhos, aumento do PIB, os ganhos de produtividade, aumento do PIB. 1%, 2%, dizem que esse ano pode ser 3%. Nesse ritmo, quando é que o povo brasileiro vai recuperar o seu poder de vida, seu poder aquisitivo? Vai aí com décadas para isso aí. Então, é preciso uma questão que tem que ser enfrentada. É claro que eu não sou
não podemos ser ingênuos. Tá, ok, então vamos decretar o salário mínimo real agora. Isso não funciona assim, né? Mas eu estou dizendo, buscar um salário mínimo digno para o povo brasileiro, ele, em busca disso, é avançar. Não há dúvida alguma, avançar, porque o salário mínimo determina os padrões de vida do povo brasileiro, né? Você veja uma questão hoje aí, como é a questão da Eletrobras, né? Porque a Eletrobras é um dos esteios da nação brasileira, o domínio da energia, né? Assim como o domínio do petróleo, assim como foi constituído o BNDES e outros fatores fundamentais que construíram essa nação, né? Hoje, a Eletrobras, nos últimos, consolidou-se a sua privatização no ano passado, né? Foi uma coisa das mais horrorosas, mais horripilantes que aconteceram realmente na vida brasileira, esse processo de privatização da Eletrobras, a tal ponto que o presidente Lula, em campanha e agora, já na presidência da República, disse: ó, isso é uma maracutaia, foi uma maracutaia, foi um crime de lesa pátria. Agora, um governo, poder público, não pode conviver com maracutaia. Não dá para conviver, né? Isso é incompatível com a vida republicana. Então, se há uma maracutaia, nós temos o dever de desmanchar essa maracutaia. Se há um crime de lesa pátria, como há, nós temos o dever de ir em busca dos criminosos, da prática desse crime e enquadrá-los, né? Então, isto significa avançar. Para o Brasil, significa o seguinte: o Brasil está no rumo, né, na construção de uma vida republicana correta. Temos que demonstrar isso ao povo brasileiro, que estamos no rumo da construção de uma compreensão correta da vida da República. De outro lado, nós temos a situação delicada que estamos aí, e que o presidente Lula vai administrando, vai levando isso aí nas circunstâncias que o Brasil permite, nas circunstâncias que o mundo permite. Então, se o povo brasileiro agora, novamente, se mexer novamente, né, se posicionar, ele poderá ajudar o presidente Lula a vencer esses impasses que ele está vivendo aí, que está tentando costurar os impasses que ele está vivendo. Como outra questão que eu creio que afeta muito aí esses números de pesquisa que não foram muito bons para o governo presidente Lula dessa semana, né? Não foram ruins, mas também não foram bons aí ao término de um primeiro mandato, né? Essa questão da relação dele com essas forças políticas fisiológicas que dominam a vida brasileira. Não apenas a relação aí com a direita, que essa de um confronto muito grande, né? Mas o fisiologismo marca a vida brasileira de uma maneira deletéria ao longo do tempo, Mas, sem dúvida alguma, agora, nos últimos tempos, desde a derrubada da Dilma, desde Temer e Bolsonaro para cá, o fisiologismo avançou de uma maneira incrível, talvez sem par na nossa história. E está aí a perturbar o governo do presidente Lula, que ele vai administrando, vai levando, mas é um fato perturbador, né? Então, enfrentar o fisiologismo com sabedoria política, com competência, né, com a firmeza necessária, mas, ao mesmo tempo, com a leveza que se requer aí da administração pública, da condução dos negócios da nação, essa é uma questão também que significa avançar. Como é que nós arranjamos instrumentos para enfrentar o fisiologismo? E compreendamos, não é um encargo, uma tarefa só do presidente da República. É uma tarefa de um conjunto da nação, dos setores esclarecidos da nação, que tem que partir para o enfrentamento desse fisiologismo. Isso é avançar, Paulo. Se a gente encontrar melhores caminhos para enfrentar esse fisiologismo, é um avanço para o povo brasileiro, para a nossa história. Eu estou querendo aproveitar ao máximo as suas ideias, Vivaldo, porque eu vejo que são ideias construtivas, de quem pensa fora da caixa em que nós estamos, mas que são ideias que fazem parte da nossa história,
da luta por uma sociedade mais justa, por salários dignos, por uma igualdade social realmente à altura. E aí eu pergunto, quer dizer, por exemplo, tentando desenvolver, porque por exemplo, eu gostei da ideia de salário mínimo real. Vou dizer assim, vamos falar com o povo, né? Vamos falar com o povo, gente. Então, vamos falar com um trabalhador sindicalizado, porque eles são importantes, fazem parte da nossa base social, tem um papel, e sempre terão um papel importante na história. Mas nós estamos falando daquele brasileiro, daquela maioria de brasileiros que passa na porta de sindicato, nem sabe que às vezes o salário dele, quando é registrado, que tira um desconto, um dia de trabalho do salário dele, que vai para os sindicatos, enfim, toda essa história aí. Vamos dizer assim, não estou condenando, mas estou dizendo que isso é parte da vida. Agora, e que realmente a questão do salário mínimo, por exemplo, de você colocar uma meta popular, um alvo popular, que é a história. No Plano Cruzado, gente, era o quê? Tinha uma história. O Plano Cruzado, que eu critiquei, tenho certeza que o senhor na época criticou, muitos criticaram, acharam que havia ali um plano, uma jogada populista, mas, enfim, mas que mobilizou a sociedade brasileira. Por quê? Porque eu falava uma coisa, vamos parar com a alta dos preços, que só beneficia os ricos. Vamos elevar o salário, que é distribuir a renda. É isso que eu estou sentindo. Quer dizer, é esse espírito que a gente que está vindo aí nessa conversa, que, enfim, que é o que, vamos dizer assim, quando a gente vê o presidente Lula, que é o maior líder operário que o país já teve, a maior liderança popular da nossa história, olha, único, personagem único, legítima a 200%. Não é legítima sempre, tem 200% de legitimidade, né? Porque tem mais 100% daqueles mandatos que tiraram dele. Então, vamos dizer assim, então, é 200% até na matemática, né? Ele está fazendo um mandato que vale por 2, pelo menos, né? Então, agora tudo isso é o seguinte, nada disso importa se esse mandato ficar na mesmice, se esse mandato ficar assim, olha, não, vamos entender, precisa acordar aqui, precisa fazer um acerto ali, o Brasil é complicado, né? O Brasil é difícil, enquanto que o povo está assistindo e a fome está fazendo barulho no estômago. É isso, né? Mas assim, você está falando disso com aquela lição que a gente aprendeu na história, né? Vamos dizer assim. Não, sem dúvida, né? Porque as circunstâncias nos impõem caminhos difíceis às vezes, né? E nos impõem caminhos aí realmente infelizes para a vida de uma nação, para a vida de um povo. As circunstâncias que impõem isso aí. E é preciso ter competência política, ter sabedoria política para enfrentar essas situações. Porque quando um povo elege um governante, ok, elege para administrar bem, para defender os seus direitos, mas ele também espera que esse governante tenha competência política para sobreviver, que não se jogue num perigo, não se jogue no buraco, nem jogue a nação no buraco, né? Então, essa questão tem que estar presente, na nossa cabeça, na nossa compreensão, né, dos problemas do Brasil hoje, né? Então, essa capacidade que o presidente Lula tem de conduzir essas questões é uma coisa admirável, mas, ao mesmo tempo, temos que procurar aí tocar nas questões que afetam a vida do povo. Tem essa questão aí, realmente, dos juros, do sistema financeiro, que continua muito dominante, né, na nossa economia, né? Enfim, isso é uma questão que não há ainda uma clareza de saída disso aí, né? Teve essa autonomia do Banco Central aí, né? Essa coisa incompreensível, como é que um presidente da República é eleito pelo povo, isto é, o voto da nação, da população, não tem influência no câmbio, não tem influência nos juros, né? Então, como é que é possível governar? O povo elege governo, o povo tem o poder do voto, mas depois esse poder do voto enfrenta uma barreira lá que outra gente, existe uma instituição chamada Banco Central que pensa diferente, não quer isso, não respeita o voto e questões fundamentais para a sobrevivência da nação, como câmbio, né, como juros, né? O presidente da República
perde o controle disso. Aliás, isso nos conduz, Paulo, essa compreensão de como é que surgiram essas agências no Brasil, que culminou com essa autonomia do Banco Central, essas agências, né, que tomam um pedaço do Estado brasileiro para si, para esses grupos, e o povo brasileiro, que elege o presidente da República, que elege o governante, ele tem que se submeter, tem que deixar essas agências correrem e conduzirem as políticas em setores estratégicos. Você veja, uma agência dessa, que se destaca do Estado para controlar petróleo, a ANP, como é que essa agência vai enfrentar os gigantes da produção de petróleo no mundo, que influenciam no Brasil? A agência de energia elétrica, a ANEEL, como é que ela vai enfrentar esses gigantes do setor elétrico? Vimos que não enfrenta, né? Vimos que não enfrenta. Isso aí nas diversas áreas. Pois é, isso nas diversas áreas. Da telefonia, como é que essa agência vai enfrentar os gigantes da telefonia no mundo? Só quem tem condição de enfrentar isso é o presidente da República eleito, o exercício da soberania nacional e da soberania popular. E, no entanto, isso aí foi gerado naquele liberalismo exacerbado do Fernando Henrique Cardoso. Isso foi gerado lá, né, questão de agência, e procurando imitar aí as agências americanas, que têm outra circunstância histórica e tal. Isto é um grande mal para o Brasil. Então, você tem que enfrentar essas questões que tocam a fundo na vida brasileira e na capacidade do povo brasileiro eleger seu governante para valer. Governante para responder aos problemas e os dramas da vida do povo brasileiro. Então, são questões que nós, você, Paulo Moreira Leite, você realmente procura o debate das questões a fundo da vida brasileira. Você tem dado uma contribuição aí muito grande para essa reflexão, para esse debate. Então, é uma coisa que nós temos que debater sobre essas questões que são impasses da vida brasileira, emperram, acima de tudo, emperram o exercício do direito de voto, impede o povo brasileiro de exercer a sua soberania popular plenamente. Isto é, eleger um governante capaz de governar e não ser aí, ter que abrir espaços no governo para essas agências aí realmente que abocanham um pedaço do Estado para si, sem prestar contas ao povo brasileiro, sem dever nenhuma justificativa ao povo brasileiro. Essa é uma questão que merece também a nossa reflexão, Paulo. Exatamente. E aí eu gostaria de que a gente historiasse um pouco. Como é que isso aconteceu? Que governo que isso foi possível? Porque, vamos dizer assim, você foi constituinte. Eu era jornalista ali, nem entendia tudo que estava se debatendo, mas a gente está ali tentando entender, né? Como é que o Brasil foi capaz de fazer uma constituinte soberana, que muitos, assim, nem tudo ali é perfeito, mas fez uma Constituição que, enfim, aprovamos, e que, pouco a pouco, ela foi sendo sabotada, esvaziada, os poderes foram extraídos da soberania popular para serem entregues para lobistas. Vamos falar a verdade. Né? Quem, pastor, são os lobistas financeiros que estão no Banco Central. Vamos, assim, né? Lobistas ou economistas muito bons, né? E eu gosto de, né, economistas muito bons tecnicamente, que têm diplomas, mas que não estão servindo ao povo. Eles são muito bons para ter outras ideias. Mas não a ideia de colocar a economia a serviço do povo, colocar a riqueza para elevar o bem-estar do povo. Como é que se deu esse processo? Foi através dos governos tucanos? Como é que nós chegamos a esse ponto? Porque é realmente chocante a gente fazer uma constituinte, fazer uma Constituição, e estamos aí nesse ponto que, assim, o Lula é eleito pela terceira vez, e quem manda nos juros é o presidente do Banco Central, que nem foi escolhido por ele. E numa situação que se fica fazendo constrangimento. Se ele mexer, vai ser constrangedor. Vai ter uma crise. Porque não pode mexer no Banco Central. Ah, meu Deus! Enfim, como é que é isso mesmo? Eu queria que você explicasse um pouco. Você, e agora eu vou falar uma coisa. Por que eu gosto de entrevistar? Porque ele é de esquerda, mas ele estudou em Harvard. Então, quando alguém falar para você, olha,
Esse pessoal aí, olha, ele estudou em Harvard, hein? Ele estudou em Harvard e fez graduação e doutorado em Harvard. Então, ele não é qualquer um que está falando isso, não, hein? É gente que tem formação. Então, por favor, Ivaldo, continue aí, explique aí. Só gosto de lembrar isso. É diplomado em Harvard. Então, temos o privilégio de ouvir. Eu fui correspondente nos Estados Unidos, só para dar um testemunho. Harvard é realmente uma marca importantíssima no meio universitário americano. Não é qualquer coisa. Então, enfim. Mas olha aqui, o Paulo, meu maior aprendizado na política, na compreensão das coisas, foi aqui na militância política, especialmente no contato com o povo brasileiro. Aí está o melhor aprendizado e o contato com figuras políticas aí que eu tive ao longo desse tempo. Mencionamos aí Leonel Brizola, o próprio presidente Lula, né, que essa capacidade política dele. Esse é o maior aprendizado. Boa. Esse é realmente o maior aprendizado, né, que eu poderia auferir aí realmente aqui. Agora, Paulo, a Constituinte fez um belo trabalho no Brasil. E, acima de tudo, graças à participação do povo brasileiro. O povo brasileiro enchia os corredores lá na Câmara, no Congresso, no período da Constituinte, enviava correspondência, cartas, participava das comissões. Enfim, o povo brasileiro atuou muito na feitura da Constituição. E mesmo aqueles que não podiam ir lá, mandavam cartas. Quando a gente ia dialogar aí com as bases, aí a gente recebia, né, os apelos, as pressões, as indicações, que isso transformaram depois num texto da Constituição brasileira. A Constituição tem lá os seus problemas, tem lá os seus defeitos, mas foi uma Constituição mais nossa do que deles. A dúvida foi. A tal ponto, né, que depois, para implantar o neoliberalismo exacerbado, como mencionava aí o Fernando Henrique, ele teve que mudar o sentido da ordem econômica da Constituição. Ele fez uma reforma na Constituição tão drástica que mudou o sentido da ordem econômica. A ordem econômica, na Constituinte, ela defendia realmente a participação do Estado na economia brasileira de uma maneira muito forte, muito importante. Na nossa tradição, repetiu a nossa tradição brasileira, e desde a Revolução de 30 para cá. Nós aí reproduzimos também o papel do Estado nos próprios países europeus, nos países asiáticos. Né? Enfim, nós não inventamos, nós reproduzimos isso aí. Mas a força neoliberal foi tão grande que o Fernando Henrique mudou o eixo da ordem econômica da Constituição brasileira. Daí, o desmonte do Estado, procurou fazer as privatizações. Aliás, é uma coisa assim, Paulo, a gente tem que ter como uma coisa curiosa na nossa história. Constituição brasileira, feita em 87, 88, né, uma Constituição realmente que orgulha aí as gerações brasileiras, como eu disse, mais nossa do que deles, mas bastou aí um golpe aí do caçador de Marajás que, enfim, o povo brasileiro elegeu uma pessoa do outro lado da nossa Constituição. Acabamos a promulgar uma Constituição em 88 e em 89 o povo estava elegendo uma pessoa antítese daquilo dos princípios da Constituição. Como explicar isso aí? Você veja que o Fernando Henrique também conseguiu implantar aí o neoliberalismo com o golpe do Plano Real. Você veja que eles fizeram o povo brasileiro acreditar que o real valia mais do que $1. O povo brasileiro se iludiu com isso, acreditou nisso, essa coisa aí, enfim. E além do golpe, a mídia trabalhando ferozmente em cima disso aí, aquilo ali, não há dúvida, que configurou um golpe. Então, você tem realmente isso, a vida brasileira, que podia caminhar dentro dos parâmetros, dos fundamentos da Constituição brasileira, sofre 2 golpes aí brutais, né, que, enfim, realmente atrapalharam a nossa marcha na história, atrapalharam. Né? Então, essas questões nós temos que recuperar. Nós temos que recuperar esse caminho, né, do povo brasileiro na busca dos seus direitos, na busca aí de das suas condições de vida,
né, de maneira satisfatória, que foi o caminho que a Constituinte, a Constituição brasileira apontou. Nós temos que retomar e recuperar isso aí. Retomar e recuperar não é o oposto de avançar, ao contrário. Muitas vezes a gente recuperando e retomando, nós conseguimos avançar. Eu creio que hoje uma receita boa para o Brasil avançar é recuperar aqueles fundamentos da Constituição brasileira, Paulo. E como é que medidas assim, como é que a gente pode imaginar iniciativas que modifiquem uma campanha pelo salário mínimo? Como é que o senhor vê assim? O que o senhor vê? Um decreto, uma medida que lembre assim? Iniciativas oficiais, nós temos na história. O governo já anunciaram plano cruzado, vai, para dar um exemplo, que uma hora parou o país, né? Porque mente ali, com outro sentido, mas você pode pensar numa coisa desse tipo? Não, eu creio que, Paulo, a gente tem que sinalizar ao povo brasileiro o que nós estamos buscando. Né? Nós temos que sinalizar, nós estamos buscando um salário mínimo digno para a família brasileira, como define a Constituição. Nós temos que cumprir a Constituição brasileira. Nós temos que cumprir a Constituição, temos que ir em busca disso. Os métodos para isso, ok. Muitos economistas vão dizer tantas coisas, muitas pessoas vão dizer tantas coisas, mas o fundamental é que poderíamos proclamar ao povo brasileiro que vamos em busca disso aí. Isso mobiliza. Né? Mobilização é um fator fundamental na vida da democracia, é um fator fundamental para o Brasil vencer os impasses agora. Eu acho que nós tínhamos que ir, e a história nos presenteou com uma pessoa que mais tem capacidade de mobilizar o Brasil, que é o presidente Lula. Mobilizar o povo brasileiro. A história nos presenteou com isso aí. Nos presenteou com isso. Então, a mobilização é fundamental. Ir em busca disso. Quais são os caminhos? Vamos discutir, vamos abrir, mas o fato é que nós não aceitamos. Porque é uma crueldade, Paulo. É uma crueldade, né? Você impor ao povo que viva com um quinto, 20% das condições de vida que ele deveria viver, que já viveu em momentos no passado, que a Constituição impõe para a vida brasileira hoje, e nós ficamos silentes diante disso aí. Nós, ok, temos que proclamar que nós não aceitamos. Nós não aceitamos. Qual é a solução para evitar crises, para evitar impasses, para, inclusive, abrir caminhos aí para esses outros golpes que a direita dá no Brasil, sempre dá no Brasil, quer golpes midiáticos, quer golpes militares. Né? Ok, nós temos que conduzir isso com sabedoria, mas tem que mostrar o inconformismo. Eu acho que o inconformismo, a indignação de um povo é que ajuda o povo a caminhar. Né? Não para brutalidade, não para descaminhos aí, mas para caminhos decentes e dignos. A indignação realmente nos permite isso aí, né? Mostrar o nosso inconformismo. Nós não aceitamos e vamos em busca daquilo que é correto e justo, que é razoável. Os caminhos aí virão, Paulo. Os caminhos virão na medida da mobilização, da discussão profunda, né? E vocês aí dos 247 provocam sempre isso, discussões profundas, em busca, no meio da discussão profunda da vida brasileira, nós encontraremos os caminhos. Paulo, eu tenho alguns superchats para ler, e aí a gente volta. Então, vou ler os superchats e a gente volta. Ótimo. Muito bem, vamos lá, então. Dos nossos ouvintes. Perfeito. Internautas. Então, bora lá. Primeiro, agradecer a Rosane Alvarenga, muitíssimo obrigada. O Carlos Carvalho falou o seguinte: se possível, deputado, uma análise sua sobre o nosso sistema político com orçamento sendo manipulado pelo Centrão. E a Terezinha Braga de Moraes falou que devemos reconhecer o erro histórico na eleição presidencial de 1989, quando Lula deveria ter cedido o lugar para a Brizola para presidente, um estadista que teria as condições materiais e históricas de vencer a direita, e aí eu devolvo para vocês. Não sei se você quer complementar alguma coisa, Paulo. Olha, tem uma pergunta aqui
você, se quiser comentar, foi uma discussão que se fez na época, do Brizola. Se o Lula deveria ceder. Você tem maturidade política para fazer essa discussão. Gostaria que você desse a sua opinião a respeito. Mas eu gostaria de saber, de ver o seguinte: nós temos hoje um Congresso que não facilita a vida, né? Um Congresso que não está aí para a gente, para melhorar a vida dos pobres. Pelo contrário, todas as ideias que surgem dali são sempre para reforçar o poder, a concentração de renda. Como é que se enfrenta isso? Que resposta a gente pode dar para isso? Olha, este é realmente um dos maiores desafios que nós temos aí. Como é que nós enfrentamos esse fisiologismo que dominou a vida brasileira de maneira tão forte aí? Nós sabemos, Paulo, que quando a gente abre espaço e recua, eles avançam. Avançam à direita, avançam, o fisiologismo avança. Né? E nós não podemos deixar apenas o presidente Lula enfrentar essas questões. Achar que isso é apenas uma questão de governo, uma questão de conquistar a maioria, então isso resolve por aí. Eu creio que não deveria ser isso aí. Né? Nós, enfim, nós devemos mobilizar o povo brasileiro para enfrentar essa questão do fisiologismo, enfrentar de peito aberto nisso aí. Né? Todos nós colocando a cara a tapa aí, abrindo realmente, enfim, a nossa consciência sobre isso aí, para criticar, para discutir, né, para fazer uma crítica contundente a esse quadro fisiológico que dominou a vida brasileira. Essa questão do Centrão avançou durante o governo Bolsonaro. É evidente que eles estão se segurando aí, né, pressionando para continuar com seus nacos de poder, com seus pedaços de poder. Mas olha aqui, o Centrão ele foi constituído lá na Constituinte. E surgiu o Centrão na Constituinte para enfrentar os nossos avanços. E, no entanto, Paulo, nós acabamos fazendo uma Constituição mais nossa do que deles. A Constituição brasileira é muito mais das forças democráticas progressistas do que do Centrão. E o Centrão existia lá. O Centrão existia lá. Mas a força, enfim, eu acho que aí, enfim, referindo a uma centena e poucas de constituintes ali que atuaram com tanta competência, com tanta garra, com tanta determinação, que conseguimos ganhar muita coisa. E, acima de tudo, com a participação do povo brasileiro na Constituinte. A participação do povo brasileiro abriu essa possibilidade de enfrentarmos o Centrão. Né? Isso, hoje, esse desafio, nós tivemos essa experiência lá. Né? Ok, é preciso aí, mesmo que a nossa parcela no Congresso seja aí 130, 140, 150 deputados, mas, francamente, nós precisamos exigir mais firmeza, mais determinação nesses 140, 150. Né? Mais determinação nisso aí. Né? E, ao mesmo tempo, vamos unir nossas forças para mobilizar o povo, porque essa é a maneira que nós enfrentamos, é a maneira que nós temos condição de enfrentar aqui. Isso não é apenas uma tarefa do presidente da República. Nós não podemos deixar o Lula sozinho, de forma alguma. Nós não podemos deixar, porque o jogo do poder é tremendo. Nós sabemos isso na nossa história. E, diferente de outros períodos na história, Paulo, nós tivemos alguns momentos aí que o conservadorismo brasileiro era mais lúcido. Tinha um certo conservadorismo lúcido que permitia o Brasil avançar. Permitia o Brasil. Né? Você veja aí, o conservadorismo lúcido no Brasil proclamou a República. A República não foi feita pela esquerda, por correntes, foi feita aí pelos paulistas, né? por Castilho, lá no Sul, por outras forças aí lá em Minas, João Pinheiro, etc., foi feita por conservadorismo. A própria abolição da escravatura teve lá a participação do Joaquim Nabuco de maneira ativa e outras forças aí. Né? Então, a vida brasileira teve realmente uma presença de um conservadorismo mais lúcido, que não existe agora. Muito pelo contrário. Né?
Hoje o conservadorismo se confunde com o fisiologismo e com a extrema-direita. Essa é uma infelicidade da nossa história. O que é isso? É o mundo que está assim? Porque para que as pessoas habituadas a falar em frente, em aliança, isso é uma surpresa um pouco complexa, né? Não, perfeito. Esse quadro realmente aí é o nosso desafio. Como compor uma solução para isso aí? Já que agora não contamos, por exemplo, ok, nós estamos dizendo aí que nós enfrentamos o Centrão na Constituinte, enfrentamos sim, ganhamos a parada, mas também tinha a figura lá do conservadorismo brasileiro, como Ulisses Guimarães, como Afonso Arinos, como Mário Covas, que não eram no nosso campo direto, né? Eram parte de um conservadorismo lúcido. Ok, hoje, né, nós não temos isso aí, nós não temos isso, mas o cenário da política, ele pode caminhar muito diferente do que está caminhando agora. Esse não é o cenário usual na política, como eu me referi aqui. Né? Nós tivemos tantos momentos na nossa história, veja, foram o conservadorismo também no Império que construíram a unidade nacional, organizaram o Estado Nacional Brasileiro. Então, o conservadorismo também ajudou a fazer a Revolução de 30, né? Que o Brasil avançou realmente em muitas questões. Então, o cenário da política não é este que está. Então, você diz, a primeira reação de nós não nos conformarmos com isso aí, porque essa não é a lógica comum. Ok, você vai dizer, ok, aconteceu na Argentina agora. Cara, ali não é a lógica da política, ele é da tradição da política argentina, não é? Isso acontece, né? Como acontece em muitos momentos aí. Mas o fundamental é que a gente compreenda que a lógica da política é diferente. Isso não é o usual. Isso não é o usual, isso não é a lógica, nós podemos enfrentar. Enfrentar para ganhar a parada. Né? Enfim, eu estou reiterando essas coisas, talvez eu esteja repetindo esses conceitos, essas questões aí, mas eu estou muito convencido de que a mobilização popular nos conduzirá ao caminho mais razoável. Vivaldo, eu vou querer que você fale de um conceito que muita gente fala realmente é importante. O que eu quero falar, nacionalismo. Muita gente hoje em dia fala, não, porque o nacionalismo é importante. Agora, você, pela sua história, tem assim uma certa autoridade para falar de nacionalismo, para falar da importância desse conceito, porque já foi um conceito até perseguido, absurdo. Militares perseguiam os nacionalistas, quer dizer, o Brasil teve momentos assim realmente, né, espantosos, né? Eu queria assim que eu falasse da importância do nacionalismo, porque é uma questão que o Brasil assim hoje está assim perdendo praticamente nacos da sua soberania ou expostos assim. E a questão nacional parece cada vez mais escondida, cada vez mais desprezada. Qual que é a importância do nacionalismo? Você vê, a gente poderia dizer assim, o que você vê assim? Esse conceito, como é que você vê isso? Olha, Paulo, nenhuma nação se firmou e se forjou sem uma visão nacionalista, que essa é a compreensão do entendimento da nação. A nação se voltar para si mesmo, para se compreender como nação, como povo, para se resguardar aí das competições internacionais. O próprio Estados Unidos, no século XIX, né, com a Inglaterra avançando na Revolução Industrial, países europeus, outras áreas europeias, os Estados Unidos não se dobraram, não se renderam, não seguiram as lições da mãe pátria inglesa, Inglaterra, não seguiram a nação, ao contrário, os Estados Unidos se protegeram. Né? Desde Hamilton, formulou-se uma política, né, de economia nacional, de industrialização do país, né, que o país conseguiu se segurar. Há três questões, né, fundamentais que fizeram a economia americana ser o que é hoje, que atravessou o século XIX. Né? A questão da proteção da nação, do interesse da proteção industrial que o Hamilton já tinha implantado,
a educação extraordinária, que aquele país, desde os anos 1600, fundaram universidades extraordinárias, as maiores do mundo aí, continuam sendo, e juros baixos. Juros baixos. Realmente, o sistema financeiro não dominou a vida americana naquele período. Aliás, eles tiveram lá o sistema de juros baixos, ao mesmo tempo o sistema de fracionamento do sistema financeiro. Os bancos americanos só podiam viver na cidade. O Banco de Boston aqui, o que nós conhecemos no Brasil, era o Banco de Boston, não era o Banco da Nova York, ou de Chicago, ou de São Francisco. Né? O Citibank no Brasil é o Citibank de Nova York, não é de Boston, não é de Chicago. Então, os Estados Unidos teve um período aí que se floresceu, foram mais de 15, 16 mil, até na época da Constituinte eu me debrucei sobre isso aí para tentar enfrentar essas questões lá, eram mais de 16 mil bancos existentes nos Estados Unidos, né? Que eram bancos municipais, em alguns estados, bancos estaduais. Depois aí, eram reformas do Clinton, reforma do Reagan, etc. E o sistema financeiro americano voltou a ter um pé muito forte lá na economia americana. Tá? Mas, então, essas questões da formação da nacionalidade, isso atinge todos os países. Você pensa, né, a França, sem essa visão da nacionalidade, isso não é apenas a questão de Napoleão ou de Luís XIV, é questão agora de Gaulle, né, realmente, que tinha uma compreensão da nação e do Estado, né, que fez a França sair não apenas da guerra, mas sair da guerra com uma potência americana dominando aí o mundo como no Império, mas enfrentando isto. Qual país europeu que se forjou, que se firmou, que não foi nacionalista? Qual país asiático, né, que tem presença no mundo agora recente que não é nacionalista? Né? Todos se protegeram. O sistema da economia dos tigres asiáticos, né, que hoje fala menos nisso, mas falou mais nos tempos atrás, é toda forjada na compreensão do nacionalismo, do domínio das fontes de matéria-prima, no domínio, né, das riquezas nacionais, na proteção da economia e na formação cultural e intelectual do povo para dominar a tecnologia. Essa noção de domínio da tecnologia é a noção do domínio do nacionalismo aí asiático. Aliás, quando eu, numa delegação americana, visitando os países do Tigre Asiático, estivemos na Coreia, e o chefe do planejamento na Coreia nos disse claramente: olha, deputado, é tecnologia, ou nós inventamos ou copiamos. Não deixamos entrar aqui realmente nada que não seja do nosso interesse aqui. A tecnologia, formar a educação. Lá na Coreia, nesse período, existiam 4 universidades dedicadas à tecnologia. A Coreia, aquele país pequeno, 4 universidades. Eles tinham 2 institutos federais de pesquisas, bancadas pelo Estado coreano, né, de grande alcance. Forjou a economia e o desenvolvimento industrial da Coreia. Então, nenhuma nação se faz sem a questão da compreensão da nacionalidade, da visão da nação. Você não faz o país industrializar, avançar, dominar a sua economia e relacionar-se no mundo. Quem não tem uma compreensão de si próprio, da sua nacionalidade, não tem como relacionar-se no mundo de hoje. E não é apenas de hoje. Isso aí, como estava dizendo aqui, desde os Estados Unidos nos ensinaram bem essa nação. Assim como a Alemanha também, no final do século, compreendeu isso e enfrentou a Revolução Industrial inglesa a partir do nacionalismo alemão que forjou-se nas últimas décadas do século XIX na Alemanha. Então, isso é a lição do mundo. Ou nós fazemos isso, ou nós não vamos ter presença de respeito no mundo. Pois é, Paulo, a gente está indo para o final. Pois é. Sim, mas eu quero justamente levantar a bola para esse craque. Aí, olha, estamos no final. E aí eu deixei para o final uma questão que é muito importante. É o segredo, né? A questão é importante para ver o pessoal, né,
Queria que você me falasse da importância da herança de Leonel Brizola para os brasileiros. Que eu acho, assim, uma coisa importante, eu acho que você conheceu bem, você estudou muito, e vamos dizer assim, e eu acho que é uma herança que a gente precisa reconhecer melhor. De tanto que ele foi caluniado, de tanto que ele foi assim, olha, eu queria que falasse um pouco. O que ele representou para você? O que ele representou? E o que ele, na sua opinião, ele representa? Porque eu acho que um dos pontos que o país precisa fazer é escolher as referências corretas. Saber aqueles que vale a pena conhecer. E eu acho que o Leonel Brizola é pouco estudado, é pouco debatido. Eu queria que você falasse um pouco por que você, que eu tenho certeza que você há de concordar com isso que eu disse, mas assim, a importância dele não para o passado, mas para o futuro, para essa ideia de nação, para tudo isso que, vamos dizer assim, é muito importante, enfim. Olha, uma importância que merece destacar em Leonel Brizola é que ele se dizia o fio da história. Tá. Ele não rompia com o Brasil, ao contrário, ele procurava encarnar o Brasil, encarnar a nossa gente, o nosso povo. A segunda questão que você pode dizer de Brizola, essa questão dele, que podemos dizer, aquele sentimento, uma expressão que era usada mais atrás um pouco aí, o sentimento de pele com o povo brasileiro. Assim como hoje tem o presidente da República atual. Tem aquele sentimento de pele, de identidade com o povo brasileiro. Né? A noção, a compreensão do Estado Nacional. O Brizola tinha essa compreensão do Estado Nacional, que para ele se confundia, né, com a República, com os interesses da República, ele procurava encarnar isso aí. Né? E da contribuição que ele deu aí à questão da educação, do debate da educação no Brasil. Não há dúvida, não há ninguém que contribuiu tanto, que compreendeu tanto a questão da educação no Brasil como o Brizola. Aliás, nós agora, Paulo, estamos nos voltando para a compreensão da vida do Brizola, porque nós agora refundamos o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. Né? Refundamos o PTB. No final do ano passado, houve uma fusão de partido, o PTB fundiu-se com os partidos aí, e desapareceu. Agora, quando o tribunal proclamou a inexistência do PTB, o fim do PTB, nós entramos e conseguimos o nosso registro para exatamente retomar as ideias trabalhistas no Brasil. Trabalhismo de verdade. Né? Retomar a compreensão, as lições da nossa história, como o Brizola sempre nos recomendava. E compreender o Brasil de hoje. Você veja que o trabalhismo no Brasil fez a legislação trabalhista, fez a previdência social, seu salário mínimo, aposentadoria, as estatais estratégicas para sustentar uma nação, a ideia do desenvolvimentismo, para provar ao povo brasileiro que ele é capaz de superar o atraso. Então, isto hoje são temas atuais, esses são os fundamentos do trabalhismo. Em cima disso, Leonel Brizola fincou-se, plantou a sua atuação política. E são temas atuais, atualíssimos. E nós, exatamente, em nome e homenagem a Brizola, nós conseguimos fazer aquilo que, infelizmente, ele foi, como se diz na época, garfado, foi torpedeado, não conseguiu fazer o PTB que ele queria, o trabalhismo que ele queria, dentro do PTB que ele queria. Nós agora refundamos, em nome de Brizola, em homenagem a ele, nós refundamos o PTB para retomar as ideias dele e ser atuais, porque com a história na mão, né, com a compreensão do Brasil de hoje, nós conseguimos construir o futuro. Talvez essa seja uma lição que nós devemos reverenciar a Leonel Brizola. Olha, eu queria agradecer. Teria muito mais a perguntar, muito mais a conversar. Daqui a pouco a gente convida para uma outra conversa. Exato, Paulo, isso que eu ia falar. Fazer outra, mas olha, chama de novo. Vamos chamar de novo. Mas olha, muito bem, queria dar parabéns pela coerência, pela paciência, pela explicação. Imagino que todos gostaram aí muito. E, enfim, vamos aproveitar, porque, olha, história com memória, política com memória, é diferente de política com flechas. É isso. E ele trouxe aqui uma história que vale a pena ouvir. Muito bem, eu agradeço a vocês essa oportunidade, essa conversa. Conversar com vocês enriquece a compreensão política, enriquece a compreensão do Brasil.
né? Eu estou muito contente de estar aqui. A qualquer momento podemos voltar a conversar. Pode deixar. Perfeitamente. Não, vamos chamar. Fique tranquilo. E eu agradeço a todas as pessoas que estão aqui com a gente até agora, mas peço para que vocês fiquem aqui só mais um instante que eu vou passar um dropzinho aqui da entrevista da nossa querida Hildegard Angel, que fez com o Roberto Albucci, que é o advogado das estrelas, que trabalhou com Roberto Carlos, Tom Jobim, Ney Mato Grosso, Cecília Meirelles, e foi foi vice-presidente da CBS no Brasil. Então, vamos pegar aqui rapidamente essa entrevista que vai ao ar amanhã. Esse escândalo recente que houve com a morte da Gal, que envolveu a viúva da Gal, que foi tudo tão desagradável para uma artista, da expressão dela, da sensibilidade, uma flor delicada que era a Gal, né? E a gente não sabe até que ponto há verdades, até que ponto há mentiras. Como é que você acompanhou isso? Você já viveu uma situação parecida já. Com um artista seu? Sim. Mas que naturalmente não vou poder contar. Mas o problema, a Gal era complicado aquilo. Muito bem, então fica aqui, né? Um pouquinho mais de curiosidade para vocês assistirem essa entrevista, que vai valer muito a pena. Paulo, eu agradeço a sua presença e agradeço aqui todos os comentários do chat que me desejaram aqui feliz aniversário. Eu agradeço demais e também desejo feliz aniversário para a Rosana, que está aqui com a gente. E é isso, bora lá. Olha aí, Rodrigo, 4.300 e subindo. Muito obrigada, muito obrigada. Paulo, beijão, bom final de semana e até segunda-feira. Está sem áudio. Bom fim de semana para todos. Até. Até logo. Vocês continuem com a gente. 22 horas já começou, corram para lá e entrem no site do Brasil 247. Beijo para todos e até segunda-feira. Tchau, tchau. Eu volto amanhã às 14 horas, tá? É gravado, mas vale a pena. Mas segunda-feira ao vivo, gente. Um beijo para vocês e até lá. Tchau, tchau.